Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo de Assis e hoje eu farei uma apresentação sobre transforms, mais especificamente com a aplicação de Retrieval Augmented Generation, que eu vou apelidar de RAG durante a apresentação e que pode ser traduzido diretamente como geração aumentada por recuperação. Basicamente, o grupo é composto por mim, Gustavo de Assis Xavier, e a Ana Clara Cunha Lopes. Basicamente, para a gente entender os transformers, a gente tem que entender como funcionava antes dele. Basicamente, anteriormente, quando a gente precisava fazer uma geração de texto, seja uma tradução ou seja um resumo, a gente usava, na verdade, as RNNs, que basicamente são redes neurais recorrentes. Essas redes têm como principal problema gerenciar dependências longas. Em longas dependências, eles acabam que perdem muita informação e além de demorarem muito tempo para serem treinadas. E, em decorrência disso, em 2017, foi criada a arquitetura Transformer. Essa arquitetura foi proposta no artigo Attention is All You Need. Basicamente, a ideia geral dessa arquitetura é permitir que cada token avalie diretamente a relevância de todos os demais tokens com relação a ele. E esse mecanismo a gente vai chamar de Self-Attention. Esse mecanismo, basicamente, ele substitui a recorrência e permite processamento em paralelo, podendo aproveitar muito mais da nossa CPU. E, em consequência, fazer esse procedimento de forma muito mais rápida. Bom, por que a gente olha ao redor? Cada token olha para todos os demais. Basicamente porque em uma sentença, o significado de uma palavra está diretamente relacionado a todas as demais. Eu trouxe um exemplo muito simples aqui, que a gente pode até traduzir diretamente, mas que basicamente é servidor, eu posso ter o cheque, ou aparentemente eu derrubei o servidor. Servidor, nesse caso, ele está diretamente relacionado às demais palavras dessas sentenças. Por isso que o principal mecanismo é basicamente olhar todas as demais palavras de uma sentença e definir as relações de proximidade com cada uma delas. Mas, voltando aqui para a nossa arquitetura em geral, a gente tem dois principais blocos no Transformer, que seria o encoder, que é a parte esquerda dessa arquitetura, e que basicamente recebe a sequência de entrada e transforma em uma representação numérica abstrata. Essa representação, então, carrega um contexto e o significado da palavra. E a gente também tem um decoder, que é a parte direita dessa arquitetura, e que é responsável por utilizar o mapa de significados, que é gerado pelo encoder, para construir, então, a resposta do nosso sistema. Bom, uma característica muito importante que é descrita no artigo é que esses dois blocos são empilhados e, dessa forma, a capacidade de aprendizado do modelo aumenta muito. Agora, voltando para a arquitetura e olhando mais especificamente o que cada bloco faz, a gente começa pelo Input Embedding, que basicamente é a entrada, onde a palavra é transformada em um vetor denso. Esses vetores densos têm uma característica muito importante, que é palavras com significados parecidos ocupam espaços vetoriais próximos. Ou seja, por exemplo, cão e gato ocupam um espaço vetorial muito próximo por ter significados próximos. Mas, ainda assim, o modelo, na verdade, só enxerga as palavras de forma isolada. É como se fosse literalmente um dicionário. Agora, se vocês se recordam, eu falei que o encoder ele faz um processamento paralelo, ou seja, ele vê toda aquela sentença de uma vez só. E, basicamente, com isso a gente perderia a noção de sequência. Ou seja, uma sentença ela é formada por uma sequência, a gente tem início, meio e fim. E para lidar com isso, a gente tem o positional encoding, que é basicamente um mecanismo que ele vai adicionar ao embedding e a informação sobre qual é a posição daquele token na sequência. Aí, depois disso, a gente entrando propriamente no encoding, a gente começa com Multi-Head Attention. O que seria isso? Bom, o dispositivo de Attention, como a gente já discutiu, é onde cada token da sequência olha para todos os demais tokens e aprende automaticamente quais deles são mais relevantes para a nossa representação. Agora, o que seria o Multi-Head? Bom, o modelo divide a atenção em várias frentes, ou cabeças, no caso, onde cada um pode se especializar em aprender algo diferente. Ou seja, uma cabeça pode ficar mais centrada em sintática, outra pode ficar mais centrada em semântica, e dessa forma a gente conseguir fazer uma análise mais profunda do nosso texto. Continuando, a gente vê um exemplo básico, que, por exemplo, a atenção. Quando a gente pega uma palavra específica, tipo it, numa sentença qualquer, ele está muito mais relacionado com the ou animal do que com demais palavras, porque o it, em inglês, realmente está direcionado a alguém. E esse alguém é um animal ou algo. E as outras palavras têm uma relação mais fraca com esse it. Eu não estou descrevendo aqui, mas nesse modelo há várias formas matemáticas para definir o quão próximo uma palavra é da outra, mas não se aplica ao contexto agora dessa explicação. Bom, seguindo, a gente tem um bloco ADD enorme. O que esse bloco faz? Basicamente, ele realiza uma conexão residual. Ele pega a frase original e soma ela ao resultado do processamento que acabou de ser feito. Com isso, a gente deixa de perder informação. Ou seja, a gente consegue fazer um refino ali da nossa resposta. Depois disso, é feita a normalização dos dados. Depois a gente tem uma camada de feed forward, que basicamente cada token passa por ela
E ela é basicamente uma pequena rede neural que vai ser aplicada de forma independente a cada posição da sequência, ou seja, a cada token ali, de forma a refinar ainda mais o significado daquele token que a gente vai passar para frente. Depois a gente tem outra camada de enorme e que vai diretamente para o decoder. Já no decoder, a gente começa com os embeddings de novo, e só que esse embed não recebe uma sequência de entrada como que foi no nosso encoder. Ele recebe a saída que já foi gerada. E essa saída que já foi gerada é deslocada para a direita. Ou seja, para gerar nosso modelo, a gente só utiliza os tokens que já foram gerados anteriormente. E da mesma forma, a gente tem um positional encoding que vai agregar a informação de posição nesse embedding. Depois a gente tem o Masked Multi-Head Attention, que basicamente funciona como o anterior, só que ele tem uma máscara. Essa máscara serve para garantir que nosso mecanismo não trapaceie durante o aprendizado, ou seja, ele vai esconder todas as palavras que vêm depois da posição atual que ele está escrevendo, para evitar que nosso modelo preveja o futuro, por exemplo. Depois disso, a gente tem outra camada de enorme, só para refinar a nossa resposta. Depois disso, a gente tem um dispositivo Multi-Head Attention. Esse dispositivo recebe tanto a saída do encoder, como a saída desse Masked Multi-Head Attention. Nesse bloco, o decoder faz uma consulta ao mapa de significados do encoder para saber qual parte da frase original é relevante para a palavra que ele está tentando escrever agora. Ou seja, ele olha para a entrada do encoder, aproveita as informações de lá e junta com as informações da saída que ele já está escrevendo. Depois disso, novamente, vai passar para uma DD enorme e vai ser novamente encaminhado para uma pequena rede neural para refinar ainda mais a nossa resposta. Saindo desse feed forward, a gente basicamente vai passar por um bloco linear. Em que se faz basicamente esse bloco? Esse bloco vai projetar o vetor resultante para o espaço do vocabulário da linguagem específica que a gente está traduzindo. E vai fazer essa transição produzindo uma pontuação para cada token possível. Essa pontuação vai passar por um softmax e que vai gerar uma probabilidade para cada token, e dessa probabilidade que a gente vai aproveitar depois para gerar nosso texto, saída. Bom, terminando isso, a gente pode começar a falar sobre o RAG. Mas para entender o RAG, a gente precisa ter uma noção básica do que é uma LLM, que são Large Language Models, né? Grandes modelos de linguagem. Esses grandes modelos de linguagem são mecanismos que são treinados para prever o próximo token na sequência de texto. Basicamente, a maioria das LLMs presentes no mercado hoje são formadas por transformers do tipo decoder only, que basicamente é nosso decoder do nosso transformer adaptado para isso, ou seja, a gente vai cancelar as entradas que vêm do decoder e usar somente a parte direita do nosso transformer, ou seja, só o decodificador. Então, durante o treinamento desses modelos, eles são expostos a grandes quantidades de textos e acabam por aprender como prever o próximo token dado a um contexto anterior. O problema dessa arquitetura é que depois de já ter treinado essa LLM, esse modelo não pode mais listar outros dados, sem haver outro treinamento. O que isso significa? Basicamente, se você tem uma empresa e você treinou a sua máquina hoje, daqui uma semana, se você quiser anexar novos dados, você tem que fazer outro treinamento. Só que o treinamento, por muitas vezes, é um processo muito custoso. Então, é um problema, de certa forma, você precisar colocar uma nova informação. Por isso que muitas vezes elas operam com conhecimento desatualizado. Então, por mais que você tenha a informação atualizada, você precisa de treinar todo o seu modelo de novo, e isso é uma coisa muito custosa para vocês fazer toda vez que você precisar atualizar uma informação. Outro problema muito recorrente são as alucinações. Basicamente, são respostas que a nossa máquina gera erroneamente. Ou seja, ela não tem muita certeza de uma resposta, mas ela gera uma resposta qualquer que acaba por estar errada. Então, basicamente, nesse contexto que a gente introduz o RAG. O que seria o RAG? É uma arquitetura que fornece uma estrutura para recuperar dados de uma base de conhecimento externa, para fundamentar esses grandes modelos de linguagem em informações mais atualizadas ou informações confidenciais. Com isso, a LLM ela pode gerar respostas baseadas em informações mais atualizadas e, dessa forma, gerar informações mais confiáveis e precisas. Aqui eu trago para vocês, basicamente, a arquitetura que está presente no artigo de publicação do RAG, e que, basicamente, não é o melhor diagrama, pode ser entendido, mas eu vou apresentar um diagrama mais à frente, mais simplificado. Mas a gente tem, basicamente, a pesquisa primeiro, que passa ali por uma parte que vai procurar os documentos, que eu vou explicar como é feita essa busca, e você passa esses documentos junto com a pergunta para o nosso gerador de linguagem. Aí, basicamente, ele tem acesso tanto aos documentos como à pergunta para fazer uma resposta mais plausível, ou seja, uma resposta mais precisa o possível para você.
Bom, como funciona basicamente? É, os documentos que a gente vai colocar no nosso banco de dados, eles estão transformados em embeddings. E aí sim são armazenados em banco vetorial. Como você se lembra, os embeddings eles carregam ali certo significado, né? Palavras com significados parecidos são mantidas em espaços vetoriais próximos. Isso por si só já ajuda demais na busca. E basicamente quando um usuário então faz uma pergunta, essa pergunta também é convertida em embedding e comparada com os documentos armazenados. Os textos mais relevantes, ou seja, com maior proximidade ali da sua pergunta, eles serão recuperados e enviados como contexto para um modelo de linguagem, que é a nossa LLM. Então, essa máquina gerará a nossa resposta final. Agora, com um diagrama simplificado, a gente pode explicar melhor como que funciona. Basicamente, o usuário envia uma questão, a gente faz uma busca inteligente, que basicamente a gente vai lá e busca na nossa base de conhecimento, que é um banco de dados vetorizado, e ele vai pegar a informação relevante, vai retornar essa informação relevante. A gente vai juntar com a nossa pergunta e vai mandar para a nossa máquina, que aí sim ela vai gerar uma resposta acurada baseada nessas informações. Quais as vantagens que a gente tem de usar o RAG? Bom, a gente tem a redução de ocorrência de alucinações. Basicamente, quando a gente vai gerar uma resposta, a gente tem todo acesso ao banco de dados, a gente pode confirmar se as informações que a gente está gerando são verídicas. A gente pode usar agora dados atualizados específicos. E também privacidade e segurança, porque agora a nossa máquina não precisa ser treinada com dados confidenciais. A gente pode deixar esses dados confidenciais no nosso banco de dados e tudo que ela vai fazer é consultar esses dados quando for gerar a resposta. Com desvantagens, claro, a gente tem um aumento de latência por justamente introduzir mais uma etapa no nosso processo e nossa complexidade de implementação. As aplicações disso, hoje em dia, são muitas. E basicamente ela é usada, e mais especificamente, chatbots corporativos. São capazes de responder perguntas com base em documentos internos, ou seja, tudo que uma IA pode fazer, que ela vai buscar um documento em específico, ou consultar um banco de dados específico, ela provavelmente está usando uma arquitetura RAG no fundo. E por isso que são importantíssimos hoje em dia. Então, basicamente a apresentação foi isso. Eu agradeço por vocês estarem presentes aqui comigo até agora e eu desejo para vocês tudo de bom.